Sejam bem-vindos a este bate-papo maravilhoso com a Maria Aires e a nobre, queridíssima Maria Alice. Seja bem-vinda, Maria Alice. Eu agradeço muito o convite, por poder estar aqui com você hoje, Maria. Muito bom. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com uma professora com uma história incrível para nos contar. O tema hoje é educação. Esse tema, ele é a essência, a base de tudo. Então eu gosto muito de falar sobre esse tema, principalmente com pessoas como a Maria Alice. Maria Alice, conte-me, você é casada, solteira, de São Carlos? De onde você é, minha princesa? Eu sou solteira, sou aqui da cidade de São Carlos mesmo, mas eu tenho uma trajetória de vida da roça. Então eu morei, nos arredores de São Carlos praticamente a minha vida toda, assim. Que história incrível! Então você também tem um pezinho na roça? Sim. Porque a Maria Aires também tem um pezinho na roça, lá em Pernambuco, naquelas terras maravilhosas, sim, onde a gente tinha que plantar, colher para comer, às vezes guardar as sementes o ano inteiro para poder a gente se alimentar, né? Sim. E olha, acredito que essa força da Maria Aires foi por causa dos meus pezinhos maravilhosos plantadinhos lá naquela terra tão boa, tão inspiradora, tão cheia de força. E hoje a minha querida amiga vai contar a história dela. Ela viveu todo o tempo de vida dela, mas uma grande parte da vida dela, ela esteve aqui na cidade de Sorriso, São Carlos, nos arredores da nossa cidade. E o que você fazia, meu amor? Eu morei numa fazenda, na minha infância, assim, eu sempre faço questão de dizer isso, uma fazenda ali perto da região de Analândia. E era a fazenda dos sonhos, porque era uma fazenda assim diversa, com bastante frutas, tinha gado, eu tomava leite quente direto da vaca, e tudo mais. Aí, quando eu cheguei aos 10, 12 anos, nós precisamos mudar dessa fazenda. Sim. Aí meus pais foram para a usina açucareira da Serra, próximo ali à região de Ibaté. Sim. Então, ali eu comecei uma história de vida, que era o corte da cana e o estudo. Então, eu tinha que articular isso, sabe? Você, logo aos 10 anos... Aos 14 anos. Aos 14 anos. Você já teve que ir cortar cana. Sim. E aí, lá eu cortava 12, 13 toneladas de cana, ou seja, um caminhão. Um caminhão de cana. Por dia. Por dia? Então a gente assim que morava ali na roça, nós fazíamos uma disputa, para ver quem cortava mais cana. Sim. Então, os meus irmãos, eles cortavam 2, 3 caminhões de cana por dia, assim, E os funcionários mais antigos, muito mais, Porque, na época, o fazendeiro, o proprietário, meio que colocava na cabeça, olha, se você cortar... X caminhões? X caminhão, você vai ter um título, o Rei do Facão. O Rei do Facão? O Rei do Facão. Mas, pela ingenuidade, a inocência, nós fazíamos isso na inocência, porque nós não sabíamos, o quão afetava a nossa saúde, Sim. Por conta da fuligem, da cana-de-açúcar, muitas horas, do trabalho braçal. Sim. Então, era um esforço, assim, sobre-humano mesmo, assim, de fato, sabe? Sim. E tudo isso fez com que eu quisesse sair daquele contexto, Então eu pensava, eu não quero passar a minha vida toda aqui, cortando cana. Não quero repetir a história de muitos. Exatamente. Eu quero vencer. Sim. E aí eu fui articulando, o estudo, Aí você trabalhava durante o dia e cortava cana. Desculpa. Estudava. Você cortava cana durante o dia. Exato. E estudava à noite. Exatamente. Aqui em São Carlos e Ibaté? Ibaté, porque a usina da Serra é município de Ibaté, Sim. Então eu trabalhava lá na seção Rancho Alegre. Que bacana. E aí você
ia para a escola à noite? Eu ia para a escola à noite, aí pegava o caminhão, né, ia para a escola, demorava cerca de 1 hora e 15, né, da minha casa até a escola, que era na sede da usina. E depois eu retornava, chegava ali por volta da meia-noite e às 5 horas já de pé, né, com a mochila, para ir para o corte novamente. Né? Então com foi o facão isso, na mão para cortar cana. com o facão na mão. Isso durou quanto tempo? Como foi desenrolando esse seu caminhar aí, essa sua vontade de estudar e de sair daquela vida? Durou alguns anos, né? Eu fiquei ali no corte de cana, mas atrelado a isso eu continuei estudando, né? Aí, um dado momento, eu conversei com uma tia minha que morava aqui em São Carlos, né? Eu falei para ela desse desejo meu de continuar, né, os estudos e tal. Aí ela arrumou algumas casas de família para que eu viesse para cá para fazer faxina e poder fazer a escola, né? Que era assim. A escola estava em segundo plano, porque você sempre tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar para poder me manter e ajudar também a minha família, né? Sim. Então, mas eu nunca perdi de vista essa questão do estudo, né? O estudo para mim era fundamental. E com isso eu vim para cá, para São Carlos, né, trabalhando, né, nas casas de família e tal. Aí teve um momento assim que o administrador, né, da usina, ele vem me procurar e fala assim: olha, Maria Alice, a gente está precisando de uma pessoa para trabalhar no escritório, né, para ajudar. A gente entrou agora no período da safra e você é a pessoa mais estudada lá de lá. Olha, que coisa, né, boa! Então eu volto, né, para a usina novamente, aí trabalho 1 ano lá no período da safra, né, para ajudar nas demandas do escritório e tal, e depois eu retorno para a cidade, né, aí continuo com a faxina e começo a fazer o magistério. Sim. Eu fiz magistério. Você fez também. O magistério, eu dei aulas. Aí eu fiz o magistério numa unidade particular, né? Foi um período assim de muitas dificuldades, porque eu não conseguia pagar, né, o curso. E conversei, né, com a pessoa responsável, né, para ver a possibilidade de bolsa e tal. Aí ele me concedeu uma bolsa e eu consegui concluir, né, o magistério. E fui trabalhar no Sindicato dos Metalúrgicos, né, aqui da cidade. E aí lá eu conheci várias pessoas, né, que também me incentivavam. Olha, Maria Alice, você precisa, né, continuar os estudos, né, você vai ficar aqui a vida inteira fazendo faxina, né, e tal. Vamos melhorar. Vamos melhorar. E aí eu prestei o vestibulinho, né, para entrar na Unicep. Aí eu fiz biologia. Que bacana, sensacional. Aí eu fiz ciências biológicas porque eu queria fazer botânica, porque era uma área que eu já tinha um conhecimento, né, das plantas e tudo mais, já tinha essa afinidade. Eu falei assim, vou para essa área. Aí eu fiz o bacharelado e fiz a licenciatura em biologia. Aí nesse meio de tempo, né, abri um processo seletivo aqui na Rede Municipal de São Carlos, né, aí eu prestei e passei no concurso, né, para ser professora. Bravo! Parabéns, que coisa linda! Para ser professora dos pequenininhos, né, na educação infantil. E voltando um pouquinho, né, ainda no magistério eu tive a minha primeira experiência com a educação de pessoas jovens e adultas, né? Porque aos sábados eu lecionava para as pessoas que ainda precisavam aprender a ler, a escrever e tudo mais. E eu gostei muito, né? Porque a história de vida deles tinha muito a ver comigo. Sim. E aí eu falei, nossa, nessa área que eu quero atuar. Aí, em 2002, né, surge o MOVA, né, Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos aqui em São Carlos, e em 2006 eu entro no movimento, né? Então eu estou no MOVA de 2006 até hoje, né, nesse movimento de educação popular. Né? E aí transforma vidas, transforma a vida, porque você vê as pessoas mudando de vida, mais fortalecidos, né? Exatamente. Assim, porque a educação ela transforma a vida das pessoas, mas ela também encoraja, ela também dá dignidade, ela
faz o cidadão se defender, né? Aprender a se defender, porque vai saber falar, vai saber escrever, vai saber ler, vai saber pesquisar, né? Abre portas Abre o mundo, portas. né? Sim, Abre sim. o mundo para essas pessoas. Sim. E imagino que é gratificante você ver isso, né? É muito gratificante, porque eu falo que não tem, se você for valorar isso, né, não tem dinheiro que pague, né? Sim. Você vê o brilho no olhar dos olhos das pessoas. Olha, né, eu já aprendi a ler, eu consigo ler o itinerário de ônibus, eu consigo ver a bula, né, do remédio, eu consigo etiquetar ali a cota do gás para acompanhar quando o gás vai acabar, ao Sim. final do mês, né, e tudo mais. E vai transformando, né, a vida de uma tal forma, né, que não tem dinheiro, né, que pague assim. Sim. De fato, né. E tudo isso foi acontecendo assim na minha vida e ao mesmo tempo foi me incentivando a dar continuidade aos estudos, né. Aí em 2010, 2011 eu faço uma especialização, né, em EJA, Educação de Pessoas Jovens e Adultas, né, na UFSCar. E eu entro para o grupo de pesquisa, né, do NIASE. Que bacana! Né, que visa a transformação, né, social, e aí tem uma perspectiva, né, uma abordagem, né, de atuação, né, de fato, para transformar a vida, né, das pessoas, né, e eu estou nesse grupo de pesquisa até hoje, assim, sabe? E isso foi me incentivando a dar continuidade aos estudos. Então, eu fiz a especialização, depois eu fiz a especialização em Educação Ambiental na USP, fiz um mestrado na Unesp, fiz o doutorado. Nunca mais parou. Nunca mais parou, né? E estou finalizando a pedagogia agora, né? Porque era um sonho meu fazer a pedagogia, né? Sim. Então, né, estou concluindo a pedagogia, dia 27 agora de fevereiro. Parabéns! Né? Eu Muito bom. concluo. E tudo isso, né, eu penso assim que é importante, né? Por quê? Né? Porque normalmente as pessoas pensam que já passaram, né, do tempo, né, de estudar, né, que agora já não dá mais, né? E não é isso, né? A educação de pessoas jovens e adultas é um direito, né? E é uma dívida social. Sim. Né? Uma dívida social. Então, eu penso assim que as pessoas, né, elas precisam se reconhecer, né, que elas precisam estar dentro do espaço educativo. E aí, em 2024, né, eu fui convidada para fazer parte do Pacto, né, que é o Programa, né, Nacional de Superação do Analfabetismo no Brasil. Então, eu sou articuladora regional, né, no município aqui de São Carlos e de Araraquara, né, e estou responsável por 17 municípios, né, para fazer com que as pessoas, né, vejam a EJA, a Educação de Pessoas Jovens e Adultas, e agora a gente acrescenta o I, né, e idosas, né, como um direito. E nós temos, né, cerca de 9 milhões de pessoas, né? 9 milhões de pessoas no Brasil? No Brasil, né, que ainda não dominam a leitura e a escrita. Né, isso eu digo para você, né, que são só as pessoas que não aprenderam a ler e a escrever um bilhete simples. Mas nós temos uma outra problemática, que são as pessoas que eu chamo analfabetas, né, funcionais, que elas já passaram pela escola, mas elas têm a dificuldade de compreender, né, o texto, de interpretar um texto, de fazer uma leitura crítica da realidade. E aí essas pessoas acabam procurando, né, a EJA novamente para poder aprender a ler e escrever, né? Hoje eu estou aqui na Secretaria Municipal de Educação, né? Estou responsável pela EJA aqui no município de São Carlos, e aí eu recebo muitas ligações, né? Olha, eu fiz o ensino médio, mas eu não sei ler, né? Eu não sei escrever, né? O que eu faço? Eu não compreendo, né? E aí, quando vai para a prática, né? Para o trabalho, né? Você precisa, né? Decodificar, você precisa ir além, na verdade, decodificar, né? As letras, mas compreender o que você está lendo, né? Né? Para você poder... Por que acontece alguma deficiência ou vivência, estilo de... Às vezes, né, algumas metodologias são metodologias assim, muito rápidas, né? E aí essa questão do muito rápido, né, nem sempre é o adequado
para as pessoas jovens e adultas e idosas, né? Porque a gente aprende, na verdade, ao longo da nossa vida inteira. Sim. Né? Eu estou aqui com você hoje, né? Eu estou aprendendo coisas, né? Que em algum outro momento da minha vida, né? Eu não aprendi. Sim. E, infelizmente, a gente tem alguns contextos educacionais, né, principalmente o contexto da educação, né, IAD, né, que as pessoas tiram, né, a certificação, né, rápida. Sim. Né, e aí fica faltando os conteúdos, né, que são fundamentais para a aprendizagem. Eles precisam daquele diploma para poder ingressar no mercado de trabalho, então vai rapidinho. Vai rapidinho. Mas quando chega na prática, não consegue desenvolver. Não consegue desenvolver. E outra coisa, um ponto importante, eu até falei déficit e tal, mas só voltando um pouquinho, você precisa estar na escola desde cedo, né? Estar desde criança na escola, aprendendo, em vez de trabalhar na roça cortando cana, você tem que estar na escola. Então tem todo um período educacional necessário, fundamental para todas as pessoas, todos os indivíduos, né? Uhum. Então, você começa a estudar já tardiamente, é diferente absorver conteúdo, é tudo mais difícil. Sim, né? Porque nós temos a nossa demanda, né, do dia, né? Então, quando você vai para a escola no período noturno, você já está com várias questões na cabeça. E aí, né, a criança, quando ela vai para a escola, né, ela tem ali, né, aquele seu tempo, né, de infância, e não tem tantas conexões para fazer, né, Sim, na cabeça. Na cabeça. A pessoa adulta é diferente. Quando você fala uma palavra no espaço educativo, aquela palavra que você falou, ela vai associar com várias coisas, com Sim. vários elementos. Então, a conexão é um pouco mais demorada devido toda essa questão, né, elaboração que ela faz, porque ela é um sujeito, né, com conhecimento de mundo, né, com saberes, né, e esses saberes eles precisam ser valorizados também no contexto educacional, né, que muitas vezes isso não acontece, né. Até um tempo atrás nós tínhamos a educação bancária, né, chamada bancária, né. Hoje, né, a perspectiva é diferente. Né? Nós somos seres humanos, né, e seres com saberes. Sim. E isso precisa ser valorizado dentro do campo educacional. Muito bom, sensacional tudo isso que você está falando. Olha, gente, eu, como já acho que a maioria sabe, sou nordestina, lá do interior de Pernambuco, de uma cidade que se chama Mirandiba. Mas lá nas minhas origens, a minha avó, meu avô, minha mãe, né, falava, não, os filhos precisam estudar, porque a educação liberta, eu quero que a minha filha seja advogada, engenheira, e aí muitas dificuldades aconteceram naquele período, mas lá me formei, fiz o magistério, porque na época era o que tinha. Uhum. Depois minhas amigas, filhas de médico, doutores, fazendeiros, foram para a capital fazer os cursos objetivos, etc. E depois ingressaram em faculdades renomadíssimas. E eu fiquei com uma mágoa muito grande. Mágoa não, ressentida, assim, triste, chorando, porque eu também queria ter ido para a capital estudar naquelas melhores escolas que as minhas amigas foram estudar. Né? Porque se eu tirasse menos de 9, tinha um grupo de amigas, né, que a gente estudava, acordava cedinho, estudava, então a gente tinha que tirar 10, 9 e tal. Se eu tirava menos de 9, eu já ficava triste. Uhum. Mas enfim, perdi minha mãe, fiquei com as minhas crianças, vim para São Bernardo do Campo, tive que trabalhar, não só para me sustentar, mas também sustentar as minhas 3 irmãs, né? Mas eu sempre queria estudar. Eu entrei na faculdade, fiz 3 anos de economia, só que aí foi interrompido também esse plano. Eu acho que nunca falei isso para ninguém, estou falando agora. Foi interrompido porque eu tinha a construção da casa, tinha filhos, tinha uma série de coisas, então foi interrompido. E aqui em São Carlos, que eu concluí, eu fiz o curso de Direito aqui na Unicep, me formei
aos 49 anos de idade. Então, a educação, ela é fundamental em todas as idades, né? Sim. Desde Da infância. da infância, e quem não teve a oportunidade de estudar aos 40 anos, aos 50, que estude agora, com 60, com 70, não tem problema, porque é conhecimento, e conhecimento liberta as pessoas. Vejam que história incrível que nós acabamos de ouvir. E eu tenho certeza que você não vai parar de estudar, né? Porque tá com uma, né? Você tem sede por conhecimento, né? Você Sim. quer conhecer, quer aprender. E mais do que isso, você quer ajudar inúmeras pessoas, né? Que estão aí numa situação, vamos dizer assim, estão com uma corrente, né? E precisam se libertar. E você é uma pessoa abençoada, um anjo que está na vida, que está na educação para libertar, tirar essas correntes dessas pessoas. Então, vocês que estão nos assistindo, libertem-se dessa corrente do analfabetismo. Vá à luta, você consegue. Vá à luta, tem 60 anos, 70, vá à luta, tá com saúde, tá correndo todo dia, fazendo atividade física, como é que você está? Então não esqueça da educação. Olha, o que na sua opinião, o que falta assim o que falta de política pública, especialmente no EJA, que você acha que melhoraria ainda mais esse programa? Então, na educação de pessoas jovens e adultas, né, a EJA, né, o que falta hoje, eu penso assim que é a boa vontade. Né? O interesse de agir. O interesse assim de agir, né? Eu não digo isso no sentido das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas nem sabem, né, que é um direito, né? Mas assim do poder público, né? Como eu estou, né, como articuladora regional, então eu visito assim muitos municípios, né, que não ofertam uma sala de educação de pessoas jovens e adultas. E aí, né, se não ofertam, né, essas pessoas não têm como, né, chegar à escola. Né? São Carlos está um pouco assim à frente, né? Nós temos salas de EJA, nós temos o MOVA, que é o Movimento Popular de Educação de Pessoas Jovens e Adultas. Nós fizemos a adesão, né, do programa Brasil Alfabetizado. Entre MOVA e PBA, nós temos quase 60 turmas, né, mais as turmas de EJA, né, que a gente está com as matrículas abertas, né, e é tudo gratuito, né? Então as pessoas têm direito aos materiais, né, aos cadernos, lápis, borracha, né, e tudo mais, né? Mas em alguns municípios ainda tem essa dificuldade, né, para abrir uma turma de EJA, e eles alegam, olha, né, as pessoas não vêm. Mas elas não vão, né? A gente tem que ir até elas, né? Tem que ir, fazer esse acolhimento e explicar, estimular e explicar, olha, né? A EJA não é favor, a EJA não é oportunidade, a EJA não é chance, a EJA é direito, né? É um direito, né? E as pessoas, né, precisam ver isso, né, como potência, e também que a educação de pessoas jovens e adultas, ela faz parte também da educação, né? Tanto é que o Fundeb hoje é o mesmo valor que paga para as crianças, né? Paga para os adultos também. Então, quando os municípios não fazem adesão, eles acabam perdendo, né, esse recurso. Quando eles deixam de abrir uma sala de EJA, eles deixam de receber também esses recursos, né? E a nossa meta é diminuir, né, essa questão, né, de analfabetismo. Essa palavra eu não gosto, né, mas que a gente possa, né, superar, né, tudo isso, que as pessoas possam ter o direito à escolarização de fato. Então eu peço assim para quem está assistindo, né, que procure uma escola, vá lá, né, faça sua matrícula, né, e vamos seguir em frente, né? Muito bem, é isso aí. Uma mensagem incrível aqui para vocês, para todos vocês. Pensem nisso, ajudem a divulgar esse tema, porque é importante, é fundamental. Vamos juntos, todos juntos aqui pela educação do nosso país.
Eu agradeço muito, uma honra estar com você aqui, Maria. Eu que agradeço O nosso pelo espaço convite. está livre, a hora que você quiser você pode vir, tá bom? Eu que Será, agradeço. assim, sinta-se na sua casa aqui. Eu que agradeço, Pode Maria. vir falar de educação quando quiser, porque a Maria Aires, ela ama esse tema e eu quero muito divulgar a educação para que cada vez mais melhore e que a gente, através da nossa fala, que a gente consiga conscientizar gestores públicos que ainda não estão conscientes, né, do mal que fazem quando não abrem uma sala de aula para atender essas pessoas, e para todo o público em geral, porque fazer o bem vale muito a pena, Com né? certeza, vale muito a pena. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Um beijo e até o próximo episódio.